Hoje a gente vai mergulhar numa decisão que, olha, pegou muita gente de surpresa e está dando o que falar no cenário jurídico do país. Uma baita reviravolta no STF. É isso mesmo. Hoje o assunto é uma reviravolta e tanto nos julgamentos do 8 de janeiro. O ministro Luiz Fux simplesmente reverteu todos os seus votos anteriores que condenavam os réus. É uma mudança de rota tão grande que a gente precisa entender direitinho o que está por trás dela. E para acompanhar mais análises como essa, claro, já aproveita e inscreva-se no nosso canal. Certo? Então, para a gente entender o tamanho do impacto dessa reviravolta, vamos dar um passo atrás. Como é que o ministro Fux vinha votando até agora? Olha, no começo, o cenário parecia bem definido, sabe? O ministro Fux estava ali firme no grupo da maioria que votava pela condenação. O voto dele era basicamente um espelho do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Na primeira turma do STF, então, nem se fala. As condenações saíam por unanimidade. Era um bloco que parecia bem coeso. Então, a pergunta de $1 milhão é: o que aconteceu? O que fez um ministro mudar de ideia de forma tão radical e quebrar esse consenso? Pelo que as fontes indicam, o estopim foi um caso bem específico que teve uma repercussão enorme. Uma mulher foi condenada a 14 anos de prisão. O motivo? Ela escreveu a famosa frase "perdeu o mané" numa estátua usando um batom. Foi esse caso, aparentemente, que levantou um debate muito forte sobre a proporção das penas. E a explicação do próprio ministro, gente, é muito poderosa. Ele reconhece que a posição dele antes, que ele chama de amparada pela lógica da urgência, acabou levando a injustiças. E ele diz com todas as letras que o tempo e a consciência não deixam mais ele sustentar aquilo. É uma confissão de uma reavaliação bem profunda, né? A mudança, então, é da água para o vinho, de um voto que seguia a manada pela condenação para um voto que agora bate de frente pedindo ou absolvição completa ou uma redução, assim, drástica da pena. É uma virada de 180 graus, não dá para descrever de outra forma. Agora, vamos entrar nos detalhes porque o novo voto do Fux não é só um não para tudo. Ele faz uma separação bem importante entre os diferentes réus. E aqui está o pulo do gato. Para aquele primeiro grupo, o pessoal que estava acampado na frente do QG do Exército, o voto agora é pela absolução total. Já para o segundo grupo, aqueles que de fato entraram e participaram da invasão dos prédios, ele ainda defende a condenação, mas por um único crime, o de dano ao patrimônio. Todas aquelas acusações mais pesadas, tipo golpe de Estado, ele tira da conta. E o resultado disso na prática é impressionante. A pena que a maioria tinha estabelecido era de 13 anos e meio de prisão. No novo entendimento do Fux, essa pena despenca para apenas 1 ano e meio. A diferença é, assim, brutal. Bom, isso tudo nos leva à grande questão, né? Essa mudança de um ministro sozinho tem o poder de virar o jogo, de reverter as condenações que já foram decididas? A resposta curta e grossa é não. Apesar do barulho e do peso simbólico, o voto do Fux agora é minoritário. E no final das contas, o que vale é o que a maioria decide. E os números não mentem. Se a gente olhar o placar, antes era 9-2 a favor da condenação. Com a mudança do Fux, o placar vira 8-3. Ou seja, a maioria pela condenação continua ali, bem sólida. Com essa decisão, o ministro Fux se junta agora aos ministros Cássio Nunes e André Mendonça, que já defendiam penas mais brandas. Mas do outro lado, o grupo que vota pelas condenações mais duras, puxado pelo relator, continua com a maioria dos votos. Tá, então se na prática o resultado não muda, por que essa história toda é tão importante? Vamos tentar entender o que isso pode significar daqui para frente. O ponto central é que essa decisão do Fux é vista como a primeira grande rachadura naquele consenso que parecia de concreto no STF. É o primeiro sinal claro de que aquela unidade toda do começo já não existe mais e que o debate interno está pegando fogo. E isso, obviamente, abre a porta para muita especulação. As fontes começam a se perguntar, será que outros ministros podem acabar seguindo essa trilha? O nome da ministra Carmen Lúcia, por exemplo, já começa a aparecer nessas conversas. Mas vale reforçar, por enquanto, isso é só especulação, ok? E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar. Essa mudança do Fux foi um caso isolado, uma questão de consciência de um único ministro? Ou será que é o primeiro dominó a cair, sinalizando um realinhamento muito maior dentro do Supremo? Só o tempo mesmo para responder.